Esta é a maior anomalia da história moderna. Uma ilha que funciona como um país, tem seu próprio exército e sua própria moeda, mas que tecnicamente não existe para a maioria do mundo. Pequim diz que é deles, Washington diz que vai protegê-la, mas a verdade é que ninguém pode viver sem ela. Estamos no meio da maior queda de braço do século XXI e o tabuleiro é um rochedo no meio do oceano. Entenda por que 2026 pode ser o ano em que a ambiguidade estratégica finalmente acaba e o conflito real começa. O mundo como o conhecemos hoje depende de um equilíbrio precário mantido em uma pequena ilha no Oceano Pacífico. Uma ilha que a China reivindica como sua, que os prometem defender e que o resto do planeta finge não ver como um país independente para não enfurecer a segunda maior economia do mundo. 130 quilômetros. Essa é a distância do Estreito de Taiwan. É menos do que a distância entre Rio de Janeiro e Búzios. Mas politicamente, esses 130 quilômetros representam o abismo mais perigoso da geopolítica moderna. Se esse abismo for cruzado por uma força de invasão, a economia global, o seu celular, o seu carro, a internet e o sistema bancário simplesmente para. Não se trata apenas de democracia versus autoritarismo. Trata-se do escudo de silício. Taiwan detém o monopólio da tecnologia mais complexa já criada pelo ser humano, os semicondutores de ponta. Sem Taiwan, a civilização digital entra em colapso em menos de 90 dias. Hoje, em 2026, a tensão nunca foi tão alta. Com exercícios militares chineses cercando a ilha e os reforçando alianças no Japão e nas Filipinas, o mundo se pergunta: a invasão é inevitável. Entender a engenharia impossível dos microchips e analisar por que este pequeno pedaço de terra é o único lugar do mundo capaz de desencadear a Terceira Guerra Mundial. Para entender Taiwan, precisamos voltar a 1949. Após uma guerra civil sangrenta na China, os comunistas de Mao Tse-tung venceram. Mao Tse-tung, Wanshui, viveu 10.000 anos. Os perdedores, o governo nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, fugiram para a ilha de Taiwan. Naquele momento, Mao estava pronto para atravessar o estreito e aniquilar os nacionalistas de uma vez por todas. Taiwan era vista apenas como um refúgio temporário de um governo derrotado. Mas Mao cometeu um erro estratégico colossal que mudaria a história para sempre. Em junho de 1950, a Guerra da Coreia estourou. Mao decidiu enviar centenas de milhares de soldados para apoiar a Coreia do Norte. Isso forçou o presidente americano Harry Truman a tomar uma decisão drástica. The next day, he ordered American planes to strike at the North Korean Army. Ele enviou a 7ª Frota da Marinha dos Estados Unidos para o Estreito de Taiwan. De repente, Taiwan não era mais apenas uma ilha de refugiados. Ela se tornou uma peça de xadrez na contenção do comunismo global. Os Estados Unidos declararam que o status de Taiwan era indeterminado. E é aqui que o nó cego jurídico começa. Por décadas, o mundo reconheceu o governo em Taiwan como o verdadeiro governo da China. Mas na década de 70, a Realpolitik falou mais alto. Os Estados Unidos queriam usar a China contra a União Soviética. Em 1971, a ONU expulsou Taiwan e entregou a cadeira de China para Pequim. Em 1979, Washington cortou relações oficiais com Taiwan para reconhecer a República Popular da China. Mas os americanos fizeram algo bizarro e brilhante. Eles criaram o Taiwan Relations Act. And I made it clear our policy had not changed, including our view under the Taiwan Relations Act that we would take very seriously. Uma lei que diz que os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como país, mas que venderão armas para eles se defenderem. É o que chamamos de ambiguidade estratégica.
Eu não digo que vou te defender, mas eu te dou as armas e fico por perto para garantir que ninguém te toque. Esse equilíbrio manteve a paz por 40 anos, até agora. Taiwan sabia que a proteção militar americana poderia não durar para sempre. Eles precisavam de um seguro de vida, e eles construíram um feito de areia e eletricidade. A chip is a tiny skyscraper. Its circuitry often includes billions of transistors. Nas décadas de 80 e 90, enquanto o mundo focava em software, Macintosh, a computer for the rest of us. Taiwan focou no hardware mais difícil do mundo, os semicondutores. Hoje, a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, é a empresa mais importante que você provavelmente nunca viu. Eles produzem 92% dos chips abaixo de 7 nanômetros. Para você ter uma ideia, um nanômetro é cerca de 100 mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo humano. Manipular átomos nessa escala exige máquinas que custam 200 milhões de dólares cada, fabricadas por apenas uma empresa na Holanda, a ASML. Isso criou o que os analistas chamam de escudo de silício. Se a China invadir e as fábricas da TSMC forem destruídas ou pararem de funcionar, a própria economia chinesa colapsa. Eles não conseguem fazer seus próprios computadores, seus próprios carros elétricos ou seus próprios mísseis sem os chips que vêm de Taiwan. É uma forma de destruição mútua assegurada, mas no campo econômico. Xi Jinping sabe que não pode simplesmente capturar as fábricas e começar a operá-las. Se os engenheiros fugirem ou se os insumos químicos que vêm do Japão e dos Estados Unidos pararem de chegar, as fábricas tornam-se apenas carcaças de metal inúteis. Taiwan tornou-se tão essencial que destruí-la é suicídio econômico para o agressor. Por que então a China está tão obcecada agora? Olhe para o mapa. A China está engavetada. Para que seus submarinos e navios cheguem ao Oceano Pacífico aberto sem serem detectados, eles precisam passar por gargalos controlados por aliados dos Estados Unidos. Japão ao norte, Filipinas ao sul. Taiwan é a rolha no meio desse caminho. Nos últimos anos, especialmente entre 2024 e 2026, a China mudou de tática. Eles não estão apenas ameaçando uma invasão, eles estão praticando um estrangulamento. Quase todos os dias, dezenas de caças chineses cruzam a linha média do estreito, forçando os pilotos de Taiwan a decolarem, gastando combustível e desgastando seus aviões. É uma guerra de exaustão. A estratégia chinesa moderna é o bloqueio. Eles querem mostrar que podem isolar a ilha, impedindo a chegada de comida e energia. Eles apostam que, se cercarem Taiwan por tempo suficiente, a ilha se renderá sem que um único tiro precise ser disparado, e os Estados Unidos hesitarão em intervir para evitar uma guerra nuclear por um bloqueio comercial. Quando olhamos para esses mapas e esses caças, parece algo distante, mas a verdade é que qualquer faísca aqui gera um choque de oferta mundial. Em 2021, uma pequena falta de chips fez os preços dos carros usados no Brasil subirem 30%. Imagine uma guerra total. O mundo em 2026 é um lugar onde a estabilidade é uma ilusão. Quem não se organiza financeiramente para crises externas está sempre à mercê do próximo tweet de um líder mundial ou do próximo bloqueio naval. Foi por isso que eu criei a planilha de gestão estratégica. Enquanto as potências brigam por semicondutores, você garante que o seu capital está blindado e organizado. É a sua soberania pessoal em jogo. O link está no primeiro comentário. Em Washington, o consenso mudou. Não importa quem esteja na Casa Branca, a ordem é: Taiwan não pode cair. Se a China controlar Taiwan, ela controla o fluxo tecnológico do século XXI. Os Estados Unidos já estão subsidiando fábricas da TSMC em solo americano, no Arizona, mas levará uma década para que elas sejam independentes da ilha principal.
E o que pensa o povo de Taiwan? As pesquisas mostram que a grande maioria quer manter o status quo. Eles não querem a unificação com a China autoritária, mas também sabem que uma declaração formal de independência seria o gatilho para a invasão. Eles vivem em um equilíbrio impossível, sob a sombra de mísseis, enquanto produzem o futuro da nossa tecnologia. Se a guerra estourar, estima-se um custo de 2 trilhões de dólares para o PIB global no primeiro ano. O Brasil sentiria o impacto no preço de tudo que contém eletrônicos, na exportação de soja para a China e na importação de fertilizantes. Ninguém sai ileso. Taiwan é o lugar onde a Guerra Fria nunca terminou e onde a guerra tecnológica começou. É o teste final para a hegemonia americana e o sonho de rejuvenescimento de Xi Jinping. Enquanto o estreito permanecer calmo, o mundo respira. Entender Taiwan é entender por que o mundo está se tornando mais caro e mais perigoso. Se você chegou até aqui, você agora sabe mais sobre geopolítica do que 99% da população. Não pare por aqui. Assista ao nosso próximo vídeo EUA versus Venezuela 2026, o embate que pode quebrar o mercado global, para entender como a dívida global nos trouxe até este ponto de ruptura. Eu sou o Nascimento, e estes foram os fatos econômicos que moldam o seu futuro. Até a próxima.